Querida família Fronteira, é muito bom poder estar com vocês, mesmo que seja através da internet, mesmo que seja através deste vídeo. Muita saudade de poder cultuar juntamente com vocês, de participar dos momentos de louvor e adoração da nossa igreja, de poder compartilhar com vocês a meditação na palavra de Deus. Mas hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus por poder estar junto com vocês para nesta noite de domingo meditarmos na palavra do Senhor. O Instituto de Saúde Mental aqui dos Estados Unidos publicou há algum tempo dados extremamente preocupantes sobre uma pesquisa a respeito do medo. 21% das pessoas entrevistadas na pesquisa sofrem o tempo todo com medo de alguma coisa. E pelo levantamento realizado, esse número é provavelmente 10 vezes maior do que era há cerca de 30 anos. O que a gente pode concluir é que, segundo essa pesquisa, a cada dia nós estamos nos tornando ainda mais medrosos. O medo, na verdade, se transformou no maior transtorno psicológico da atualidade e, infelizmente, passou a fazer parte da maioria de nossas vidas. Mas o que preocupa mesmo é que o medo exagerado pode trazer consequências muito sérias na vida de cada um de nós. O medo pode nos impedir de ir adiante, o medo pode nos paralisar, o medo pode nos fazer desistir da nossa caminhada. Todos nós batalhamos contra o medo em algum momento diferente das nossas vidas. Dúvidas, inseguranças que geram medos, que nos impedem de avançar nos nossos planos e até mesmo nos planos que Deus preparou para cada um de nós. E tenho uma certeza, o inimigo, ele vai usar o medo para nos atormentar. Ele não vai perder uma oportunidade de utilizar o recurso do medo para nos atingir. Então, já de início a gente deve ter ciência de que nós não devemos deixar o medo entrar e principalmente ficar em nossas vidas. O tema da nossa meditação desta noite é: você tem medo do quê? E nós vamos ler um texto bíblico que se encontra em 1 João, no capítulo 4, versículo 18. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse texto por si só é de uma tremenda profundidade, que deve nos fazer refletir na nossa vida espiritual, porque muitos de nós não estamos sendo abençoados porque estamos vivendo no medo. Primeira coisa que nós precisamos ter nitidez na nossa vida espiritual é que o pecado, com certeza, vai gerar medo. A Bíblia nos mostra que o medo surgiu com o pecado, quando o homem abandonou a Deus, quando o homem se afastou de Deus, se escondendo da sua presença, ainda no jardim do Éden. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O pecado da desobediência de Adão e Eva gerou neles algo que até então eles não conheciam: o medo. E o próprio homem declara isso: eu me escondi do Senhor porque eu tive medo.
Deus que conversava com eles diariamente. Pela primeira vez, depois do pecado, Adão e Eva experimentaram o medo. Mas Deus não criou o homem para ser dominado pelo medo. Ele não fez a mim e a você para que o medo nos domine. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia declara: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não foi Deus que deu a mim, a você e aos homens o espírito de covardia. Ele nos deu poder, Ele nos deu amor e equilíbrio. O medo é gerado pelo distanciamento do homem no seu relacionamento com Deus. A gente precisa ter coragem e entender que Deus não nos deu covardia. Deus não quer que você viva apavorado, desesperado. Nós estamos num momento muito difícil da história da humanidade. Há mais de um ano, a humanidade enfrenta a pandemia da Covid-19 e as pessoas continuam apavoradas. As pessoas têm medo de não serem vacinadas e ficam preocupadas. Qual é a vacina que eu vou tomar? É a vacina de Oxford? É a vacina da Pfizer? É a vacina da Janssen? Qual é a melhor vacina? Devo tomar 1, 2, 3 doses? E ao mesmo tempo as pessoas também têm medo da vacina. Não, eu não vou tomar a vacina, porque eu não sei quais são as consequências que essa vacina pode trazer. Recentemente você acompanhou, foi atribuído a um médico, prêmio Nobel de Medicina, palavras falsas, de que ele havia declarado que em até 2 anos, todos aqueles que já receberam vacina contra a Covid-19 iriam morrer. E as pessoas se apavoraram ainda mais. As pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas. Mas Deus não tem prazer em que nós vivamos com medo, quer seja da Covid-19, quer seja das situações da vida, quer seja dos problemas que certamente todos nós temos que enfrentar. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore, não desanime. E nós sabemos que muitas vezes as circunstâncias da vida se abatem sobre nós de forma tão insistente que parece que nós realmente vamos desanimando, que nós vamos desistindo, que nós vamos desacreditando. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: seja forte, seja corajoso. Corajoso é aquele que enfrenta o medo. Corajoso é aquele que vai adiante a despeito das circunstâncias. Não desanime, essa é a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm desanimado de frequentar igrejas pelo mundo afora, por medo da Covid-19 ou por medo de uma ou outra situação. Muitas pessoas têm desanimado da sua família e têm abandonado o casamento, os filhos. Outros têm desanimado da sua própria empresa, do seu próprio negócio, por medo, e têm abandonado. Mas a ordem do Senhor é: não se apavore. Hoje, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração e diga: eu não vou me apavorar. Porque, queridos, na verdade é que desde a tenra infância, nós somos incentivados a ter medo. A gente cria as crianças, ou pelo menos os meus avós assim criavam, dizendo: olha, se você não se comportar, o bicho-papão vai pegar você. Se você não se comportar, o homem do saco vai levar você. E a gente conta histórias de bruxas, histórias de assombrações, coisas que sequer existem. E levamos a nós mesmos, através da nossa criação, um sentimento de medo. Isso não vem de Deus. Nós precisamos aprender a ser fortes e corajosos em Deus. Salmo 27, versículo 14, diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Seja forte,
Coragem em quem? No Senhor. Seja forte, tenha coragem em quem? Esperando em Deus, esperando no Senhor. Ele é a fonte da nossa força, a fonte da nossa vitória. É Ele que batalha conosco as nossas guerras e só Ele tem poder para jamais ser derrotado. Nós precisamos aprender a esperar nele. É óbvio que muitas pessoas precisam fazer tratamento terapêutico de medo. Tem pessoas que sentem tanto pavor que muitas vezes enfrentam a síndrome do pânico. Elas não conseguem sair de casa, elas têm medo de tudo e absolutamente qualquer coisa. E aquela síndrome vai acabando gerando uma depressão e é uma situação que vai agravando cada vez mais o estado de saúde mental de determinadas pessoas. Mas, queridos, a palavra do Senhor diz: seja forte. Tenha coragem, espere no Senhor. E esse versículo que eu li, repete 2 vezes, no início e no final: espere no Senhor, espere no Senhor. Quem quer esperar no Senhor vai ser forte e corajoso. E quem é forte e corajoso vai esperar no Senhor. O medo vai sempre mudar a nossa visão da realidade. É como se o medo fosse um grande prisma que você colocasse diante de você e enxergando através dele você viesse a enxergar uma realidade totalmente distorcida. Para quem tem medo, todas as coisas são apavorantes. Basta mencionar o medo que a maioria das pessoas tem de um inseto pequenininho chamado barata. E esse medo faz com que aquele inseto tão pequeno, tão fácil de ser dominado, se transforme num transtorno imenso, a ponto de gerar gritarias, a ponto de gerar até tumulto em um local em que um simples inseto daquele venha a aparecer. E a Bíblia nos narra esse transtorno da mudança da realidade em um fato muito conhecido por mim e por você. Quando Moisés escolheu 12 espiões, um de cada tribo, para irem espionar a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. E eles foram. E eles espionaram durante 40 dias, ou seja, tiveram tempo para fazer uma observação detalhada, um relatório minucioso. E no livro de Números, capítulo 13, versículos de 32 a 33, nos diz assim: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. 10 espias disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles estão dizendo que a terra era tão terrível que devorava aqueles que nela viviam. E como é que não devorou esses próprios 10 espias que retornaram para trazer um relatório tão amedrontado? Mas veja só, eles dizem: diante dos gigantes nós parecemos gafanhotos, a nós e a eles. Ou seja, eles mesmos se sentiam como gafanhotos, pequenos, sem importância, fáceis de serem derrotados. E esse é o grande problema. O medo faz com que nós percamos a nossa própria autoestima, a nossa própria autoconfiança. Nós já não nos consideramos mais capazes porque o medo passa a nos dominar. O medo nos faz acreditar numa realidade que não existe absolutamente. E eles passaram a crer numa mentira que o medo fez gerar em seus corações, assim como o medo provavelmente também tem feito gerar mentiras em seus corações. O medo provavelmente tem dito para você: você não vai conseguir, você é um derrotado, você não vai conquistar nada, você está destinado ao fracasso, você já fez de tudo e não conseguiu absolutamente nada, essa situação não vai terminar, esse momento vai perdurar, você é literalmente um fracassado, um inútil. O medo repete isso em nossas mentes. E nós tomamos posse, assim como esses 10 espias tomaram. E o pior, conseguiram contagiar a todo o povo. 2 espias que você conhece, Josué
e Calebe disseram a Moisés: Moisés, a terra é maravilhosa. Tudo é verdade como Deus prometeu. E o que esses rapazes falaram tem até um quê de verdade. Pode até realmente haver pessoas que são maiores do que nós. A terra é difícil de ser conquistada? Provavelmente o é, mas nós podemos conquistá-la. Nós podemos vencer se nós entrarmos ali no nome do nosso Deus. Se Deus for conosco, se Deus nos abençoar, se Deus estender a sua mão poderosa, a sua promessa vai se cumprir em nossas vidas, porque nós vamos adiante no nome do Senhor nosso Deus. 2 homens que verdadeiramente se tornaram gigantes, gigantes da fé, para enfrentar o medo, que não se deixaram desanimar, que não se deixaram abater, que não permitiram que o medo distorcesse a realidade da promessa de Deus na vida daquele povo. Não permita que o medo venha a distorcer a promessa que Deus tem para você. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que prometa e deixe de cumprir. Não permita que o seu medo domine você. Mas pastor, está difícil. A gente trabalha e não consegue, a gente bate e parece que não abre. A gente faz de tudo, mas parece que nada muda. Não permita que o medo distorça a sua realidade. Há gigantes sim, mas serão conquistados, mas serão abatidos, mas serão derrotados no nome de Jesus. Não há medo que seja maior que o Deus a qual eu e você servimos. Não há medo que possa impedir, se nós estivermos em Deus, que as promessas dele se cumpram em nossas vidas. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Eu não estou dizendo para você que é simples. Mas eu estou dizendo que eu e você precisamos nos posicionar na nossa vida espiritual. O medo vai criar desespero. Números capítulo 14, versículo 1 e 2, mostra o resultado daquele relatório medroso que 10 espias fizeram. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Não permita que seu medo gere desespero em você. Não permita que o medo consuma as suas horas de sono. Não permita que o medo tire de você a paz. Não permita que o medo tire de você a alegria de servir ao Senhor. Não permita que o medo tire de você da certeza da vitória no nome de Jesus Cristo. Não deixe o medo paralisar você. Continue, avance. Um grande homem de Deus, que você conhece muito bem através das leituras, das cartas que ele escreveu, que a Bíblia contém, um conhecido e querido nosso, o apóstolo Paulo, também enfrentou o medo. No livro de Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Eu imagino que Paulo aqui estava com muito medo, porque Deus nunca usara antes uma visão para encorajar Paulo. É a primeira vez que há um registro disso na Bíblia. O Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue crendo, continue trabalhando, continue estudando, continue esperando, continue avançando, continue recomeçando, continue perdoando, continue orando, não tenha medo, continue. O que Deus está dizendo assim: não deixe o medo interromper a sua caminhada, não deixe o medo paralisar você. E é maravilhoso saber que Paulo tomou posse daquilo, venceu o medo e continuou.
Porque no versículo 11 está escrito assim: assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Ele que estava com medo de ficar naquele lugar, ele que estava com medo de ser ferido, ele que estava com medo de ser perseguido. A palavra do Senhor disse: não tenha medo, continue. E ele continuou durante 1 ano e meio, mostrando que esse grande homem de Deus não ficou paralisado, que esse homem de Deus não se deixou vencer pelo medo, que esse homem de Deus tomou posse da ordem do nosso Deus e foi adiante e cumpriu a missão que lhe havia sido entregue. E você? E você? E eu? Que às vezes nos deparamos com este mesmo medo que Paulo experimentou, e esse medo, em momentos da nossa vida, como eu já disse, ele vai surgir. E o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar paralisados ou nós vamos tomar posse da ordem do Senhor nosso Deus? Não tenha medo, continue, continue querido, continue querida, não pare, vá adiante, Deus está conosco. Mas para ver o livramento de Deus, é necessário que nós não tenhamos medo. Moisés disse ao povo, e está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Não tenham medo, fiquem firmes, porque se assim vocês fizerem, vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Hoje, o livramento está breve, o livramento está às nossas portas, mas nós não podemos ter medo. Porque quando o medo distorce a nossa realidade, e mercê dessa distorção nós abandonamos e deixamos de ir em frente, já não há mais possibilidade de nós vermos o livramento. Haverá livramento sobre a sua casa, haverá livramento sobre a sua família, haverá livramento sobre as suas finanças, haverá livramento sobre a sua saúde, haverá livramento de Deus sobre os seus planos, haverá livramento de Deus sobre o seu trabalho. Você pode estar se sentindo neste momento derrotado, abatido, mas você vai continuar. Não tenha medo, fica firme, porque você vai ver, como o povo de Israel viu, o livramento que o Senhor vai nos trazer. Confiemos na palavra de Deus. Isaías escreveu no capítulo 41, no versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Palavras do Senhor nosso Deus registradas por Isaías. Não tema, mas por que eu não vou ter medo? Porque Deus diz: eu estou com você. Esta é a maior razão pela qual você não vai ter medo. Não é porque você é um corajoso inconsequente. Todos nós, na verdade, somos medrosos. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o pecado gera medo. Todos os homens têm medo. Mas nós não havemos de temer, porque Deus é conosco. Este é o maior dos motivos. Não tenha medo, continua aqui o versículo, pois sou o seu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? E ele diz: eu vou fortalecer você, eu vou ajudar você, eu vou segurar você com a minha mão vitoriosa. A Bíblia, queridos, traz a expressão não tema, não temas, não tema, cerca de 365 vezes. Quase que uma vez para cada dia. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você todos os dias: começou um novo dia, não tenha medo. Começou um novo mês, não tenha medo. Começou um novo ano, não tenha medo. Diariamente Ele está lembrando: não tenha medo, porque eu sou o seu Deus, o seu Senhor, eu sou o seu Pai, eu sou aquele que fortaleço você, que cuido de você. A base do nosso relacionamento com Deus é a confiança que nós depositamos nele.
Eu já li aqui Josué, no capítulo 1. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore. E eu imagino que essas palavras ficaram ecoando na mente de Josué durante toda a campanha de conquista da Terra Prometida. Não foi uma campanha simples, uma campanha militar ousada para derrotar os inimigos, para expulsar os povos que ocupavam a terra prometida pelo próprio Deus. E durante cerca de 6 anos e tanto eles batalharam, eles guerrearam para tomar posse da promessa do Senhor. E quando eles se deparavam com problemas imensos, como as muralhas inexpugnáveis de Jericó, o que ecoava na mente de Josué como líder era: não se apavore, não tenha medo, seja corajoso. Palavras do Senhor nosso Deus. Permita que essas palavras ocupem a sua mente. Permita que essas palavras ecoem em você diariamente, a todo momento. Não se apavore em nome do Senhor nosso Deus. E ele foi vitorioso em todas as suas batalhas. Não ter medo, queridos, é uma questão de nós confiarmos na palavra de Deus. Você tem confiado na palavra de Deus? Ou você acha tão lindo receber as promessas? Ou você acha tão belo ler as palavras do Senhor para os nossos corações, mas você não confia nelas, você não toma posse delas? Porque quando a situação está difícil, complexa, é doída, aí sim a nossa fé entra em exercício. Quando as coisas estão bem, é fácil ter fé. Mas quando o nosso mundo parece desmoronar, quando a situação parece se agigantar, aí é que nós vamos mostrar a nossa fé, a nossa confiança no Deus em quem nós servimos. Quando parece que você está trabalhando e as coisas não estão acontecendo, aí é que você vai trabalhar mais ainda, mesmo sem saber quando você vai colher, porque Deus prometeu colheita farta e abundante. Do que você vai ter medo? Você tem medo do quê? É o tema da nossa mensagem. O Salmo 27, no versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Do que eu vou ter medo? De quem é que eu vou ter medo? Porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Quando nós navegamos nas páginas da Bíblia e nos deparamos com o segundo livro de Reis, lá no capítulo 6, nós vamos encontrar um episódio muito interessante. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E Eliseu, o profeta, avisava ao rei de Israel para evitar os lugares onde os inimigos armavam acampamento, emboscadas. E aí, é claro, o rei não era literalmente conquistado. E ele fez isso repetidas vezes. O rei da Síria tomou conhecimento disso e se enfureceu de tal forma contra Eliseu que decidiu capturá-lo. Diz a Bíblia que ele enviou uma grande tropa para capturar Eliseu na cidade de Dotã. Vamos lá? Vamos ler esse trecho? 2 Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 18. O servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E ele exclamou: ai, meu senhor, o que nós faremos? E o profeta Eliseu respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu.
Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Eliseu orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Quando nós somos capazes de crer na palavra, quando nós enxergamos o poder do nosso Deus, quando nós estamos cientes da proteção de Deus sobre as nossas vidas, o medo vai embora. Geazi, que era o servo de Eliseu, quando viu os inimigos cercando aquela cidade, ficou apavorado e disse: o que é que nós vamos fazer? Eliseu, o que é que nós vamos fazer? Mas Eliseu declarou: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que, tenha essa certeza, aqueles que estão com você são maiores daqueles que estão contra os nossos inimigos, aqueles que estão conosco, os anjos do Senhor que nos cercam, as bênçãos de Deus que vêm sobre nós, são maiores e infinitamente impossíveis de serem contadas. Se você consegue ver a realidade distorcida por causa do medo, em nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais e enxergue o poder de Deus que cerca aqueles que o cercam. O medo não vai ser capaz de nos derrotar. Nenhuma situação é capaz de impedir que, se Deus declarar a nossa vitória, nós tomemos posse dela. Porque a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Eliseu, ele orou, os olhos de Geazi se abriram e eles viram os grandes carros de fogo e os cavalos que cercavam ao redor de Eliseu. Esses mesmos carros de fogo estão ao meu redor, estão ao seu redor. Estão ao redor da sua casa, estão ao redor dos seus filhos. Esses mesmos carros de fogo e cavalos é que o Senhor tem enviado para nos proteger. Então, queridos, vamos avançar com segurança. Não tenha medo, lembre-se, Deus vence por você. Você não precisa ter medo. Jeremias 1:8 diz assim: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, essa coragem que você precisa, essa determinação que parece estar se esvaindo na sua vida. Porque quando você ora, o mundo espiritual sabe que Deus vai responder, que Deus vai abençoar. O exército da Síria tinha sitiado a Samaria. E Eliseu orou e no meio da noite, diz a Bíblia, o Senhor entrou no acampamento sírio. 2 Reis 7:6 diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Fugiram porque o exército da Síria teve medo, sabe do quê? Do poder de Deus. Porque, queridos, não havia carros e cavalos, a Bíblia é clara, havia um ruído que Deus fez com que eles ouvissem, um ruído de carros e cavalos, e que gerou no exército sírio medo, a ponto de eles abandonarem tudo. Então está na hora da gente ouvir menos o ruído do medo e ouvir mais a voz que Deus gera em nossos corações, a voz que acalma a nossa alma, a voz que nos traz a paz que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e coração em Cristo Jesus, que traz a paz que não depende das circunstâncias. A Bíblia traz homens e mulheres comuns, mas que foram corajosos em Deus e venceram o medo. Homens iguais a mim, mulheres iguais a você. Hebreus capítulo 11, versículos 33 a 34. Os quais, pela fé,
conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, subjugaram reinos, extinguiram a violência do fogo, puseram em fuga exércitos. E nós temos esse mesmo poder à nossa disposição hoje. Não somos nós quem devemos tremer de medo. Não somos nós que temos que ficar confundidos. Não somos nós. Porque, queridos, nós somos filhos de Deus. Lembrando, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Elias venceu os profetas de Baal, mas em compensação, ele teve medo de Jezabel e fugiu e se escondeu em uma caverna. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso e derrotou o gigante no nome do Senhor. Misael, Ananias e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, estiveram na fornalha com o quarto homem, mas pela ousadia e coragem que eles tiveram, o Senhor os honrou. Daniel orou na cova dos leões e foi guardado por Deus. Momentos críticos na vida desses homens, mas momentos poderosos do livramento e do poder de Deus. Você está vivendo um momento crítico? Esse momento crítico vai ser utilizado por Deus para demonstrar o amor que Ele tem por você, o poder dEle em exercício na sua vida, a misericórdia e a fidelidade que Ele tem para com você. Não devemos ter medo. O livro de Salmos traz algumas orientações, através de orações, mostrando fatos que um verdadeiro cristão não precisa temer. Nós não precisamos temer mais notícias. Então, nós precisamos parar de ler todas essas notícias fakes que estão sendo divulgadas pela imprensa através da mídia. Mas o Salmo 112:7 diz assim: não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Nós não vamos ter medo das más notícias que vêm ao encontro da nossa vida pessoal, das más notícias que se referem individualmente a cada um de nós. A Bíblia diz: você não vai ter medo. Quando disserem para você, você não vai adiante, você foi reprovado, você não vai conquistar, você não vai conseguir, você não vai passar, você não vai melhorar, a sua saúde só vai piorar, nós não temeremos mais notícias. Nosso coração vai confiar no Senhor. Nós não vamos ter medo de desastres. Salmo 46, versículos 2 e 3 é assim: por isso não temeremos, não vamos ter medo, mesmo que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nós não vamos ter medo de pessoas, não vamos ter. Jeremias 1:8 diz assim: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Nós não vamos temer os nossos inimigos. Salmo 27:3 diz assim: ainda que o exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O Senhor é que nos livra de todos os nossos medos. Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Faça um propósito com Deus de que você, com Ele e nele, vai vencer o seu medo. Nós somos chamados, queridos, para viver sem medo. Expulse o medo. Lance fora o medo. O versículo com o qual nós abrimos a nossa meditação nesta noite, 1 João capítulo 4:18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. No nome de Jesus, você vai expulsar o medo da sua mente, do seu coração. Do que você tem medo hoje?
Eu digo para você o seguinte, Deuteronômio 31:8, o próprio Senhor vai à sua frente e vai estar com você. Nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Confie em Deus. Salmo 56:3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, ó meu Deus. Em Lamentações 3:57 a Bíblia diz, tu te aproximaste quando eu te clamei e disseste, não tenha medo, não tenha medo. A paz que vem de Deus, ela vence o medo, então seja cheio dela. João 14:27, deixo a paz a você, a minha paz vos dou, disse Jesus, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Nós não somos escravos do medo. Romanos 8:15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Que nessa noite o Senhor traga sobre nós o seu poder. Que nessa noite nós nos posicionemos declarando, o medo não vai me vencer, eu não temerei, eu não vou me apavorar, eu não vou abandonar, eu vou continuar no nome de Jesus. E eu quero terminar a minha pregação orando com você. Eu quero orar por aqueles que estão atravessando um momento difícil em sua vida e isso está gerando muito medo no futuro, muito medo no amanhã. Quero orar por aqueles que estão vendo uma realidade distorcida pelo medo, os seus gigantes se tornaram infinitamente maiores. Quero orar por quem está enfrentando uma batalha que considera tão grande que já se acha até derrotado. Quero orar com você também por aqueles que estão se deixando dominar pelo medo. Tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que não sai com carro, tem medo de dirigir, tem gente que não anda de avião, porque tem medo de avião. Tem gente que tem medo de enfrentar um novo emprego, uma nova situação. Eu quero orar por você. Quero orar por quem sabe que precisa mudar o rumo da sua vida e por aqueles que estão com medo de recomeçar. Enfim, quero orar por todos os que precisam expulsar o medo das suas vidas, lançar fora todo medo. Se você precisa desta oração, levante comigo a sua mão. Pai Celestial, querido Deus, eu oro com a tua igreja, com a nossa querida família Fronteira, reunida para adorar o teu nome nesta noite. Eu te peço, Senhor, traz sobre nós o teu poder, traz sobre nós a tua unção, repreende todo medo no nome de Jesus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós amamos a tua palavra, nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós amamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, e no nome do Senhor nós lançamos fora todo medo, arrancamos dos nossos corações angústia, depressão, tristeza, arrancamos essa paralisia que nos impede de ir adiante, nós tiramos da nossa mente todo abatimento, toda fraqueza, no nome de Jesus. Traz sobre nós ousadia, traz sobre nós coragem, que nós possamos olhar única e exclusivamente para o Senhor, que nós possamos alimentar as nossas almas na certeza de que com o Senhor nós jamais seremos derrotados, nós jamais seremos derrotados, porque o Senhor vence sempre, porque o Senhor é soberano. Arranca de nós, Senhor, nossos pensamentos que nos agridem. Ó Pai Celestial, unge os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir as mensagens celestiais que renovam o nosso ânimo, que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, que nós possamos trazer nossos pensamentos cativos à Tua presença para a obediência em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós não somos corajosos em nós mesmos, mas a nossa coragem está no Senhor, a nossa força vem do Senhor. Ó Pai, obrigado. Permita que nós enxerguemos a Tua proteção ao nosso redor. Permita que nós vejamos assim como Geazi viu depois da oração de Eliseu, que nós possamos ver o livramento do Senhor, a Sua misericórdia sobre nós.
Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós saímos desta noite, da tua casa, transformados, revigorados, corajosos, para enfrentarmos o que vier diante de nós, para escalarmos a montanha com o Senhor, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. E é no nome dele que nós dizemos amém. Deus abençoe a toda a nossa querida família Fronteira.